Olá, meus amigos do NEAF, futuros analistas de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Eu sou o professor Douglas Oliveira e vamos tratar de direito constitucional, em especial aí para você, futuro analista do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sou Douglas Oliveira, tenho o professor e eu tenho o meu Facebook para eventuais contatos, dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Nós vamos falar, para começar, sobre os direitos e garantias fundamentais, especialmente sobre o artigo 5º. Meus caros, primeira coisa, a distinção que se faz necessária a propósito da distinção aí entre direitos e garantias fundamentais. Primeira questão clássica aí sobre esse título segundo, vamos dizer assim, a questão até que antecede ao próprio artigo 5º, não é? É sobre se direitos e garantias são sinônimos, são expressões sinônimas ou se têm significados distintos. Não é? Eu costumo perguntar aí aos alunos, às vezes já acostumados, não é? Que a leitura atenta dos dispositivos e do próprio título, do próprio capítulo, já costuma dar um indicativo da resposta, né? Então, se a gente pensar em direitos e garantias tal qual descrito aí no título 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, é evidente, é fora de dúvida que essas expressões não podem ser sinônimas, e muito pelo contrário, tenham aí então significados distintos. Essa foi uma questão elaborada pela CESP. Bom, direitos são normas declaratórias. Direitos são normas que declaram direitos, chamados normas declaratórias. Direitos são os direitos propriamente ditos. E aí, por exemplo, nós temos no artigo 5º caput o que a doutrina costuma chamar de direitos fundamentais básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que não se confundem, por exemplo, com os direitos sociais genéricos estatuídos e previstos expressamente no artigo 6º da Constituição, e lá nós temos trabalho, temos educação, moradia, saúde, lazer, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à maternidade, infância, alimentação, segurança, etc. e tal. Então, vejam que direitos são normas declaratórias, que declaram direitos propriamente ditos, bens da vida, etc. e tal. E nessa distinção, vale lembrar o artigo 5º como direitos fundamentais básicos, aqueles estatuídos no caput, não é? Os 5 valores: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E, por outro lado, vale lembrar também, não se pode olvidar do disposto no artigo 6º a respeito dos direitos sociais genéricos, não é? Direitos sociais genéricos, trabalho, educação, moradia, etc. e tal. A propósito, vale lembrar que felicidade ainda não é um direito social expressamente estabelecido na Constituição, em que, embora exista aí propostas neste sentido, não é? Felicidade não é direito social. E vale lembrar que a alimentação foi o último direito social incluído no rol do artigo 6º, e vale lembrar que antes de alimentação foi inserido também o direito à moradia como direito social expressamente previsto. Mas isso, meus amigos, para lembrar o quê? Que direito é uma coisa e garantia é outra. Garantia, por sua vez, não é? São normas assecuratórias, normas que estabelecem instrumentos capazes de garantir os direitos. Então vamos lá. Direitos, normas declaratórias. Garantias, normas assecuratórias. Normas que garantem o direito ou que devem garantir os direitos. Direito à vida. Qual seria a garantia do direito à vida? Então, se a gente pensar, podemos mencionar a proibição da pena de morte. É uma garantia do direito à vida. Outra garantia do direito à vida é a proibição do aborto. Muito embora haja exceções, não é verdade? A pena de morte tem cabimento, ou teria cabimento, no caso de guerra declarada pelo presidente da República, lá nos termos do 84, inciso 19. Liberdade é direito. Qual é a garantia que a gente tem no nosso ordenamento da liberdade?
o habeas corpus. Então, habeas corpus, a rigor, é uma garantia, ou seja, um instrumento, um mecanismo para garantir um direito. Daí, então, a distinção estabelecida pela doutrina entre direitos e garantias fundamentais. Bom, esse vídeo é para falar especialmente, meus amigos, aí do capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, do artigo 5º caput, e nós vamos falar, então, começar a tratar deste assunto. Está aí na tela o artigo 5º caput. Não é? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes, ou seja, nos termos dos 78 incisos que seguem, ou que se seguem ao caput, mais tantas alíneas e 4 parágrafos. Primeira coisa, não é? Qual é a primeira coisa aí de destaque no artigo 5º, meus amigos? A igualdade, não é? A igualdade que também é mencionada ou referida como isonomia, o princípio da isonomia. E aí vale lembrar que o princípio da isonomia, aí estatuído no caput do artigo 5º, aplica-se também aos poderes públicos, não é? Aplica-se aos poderes públicos e aplica-se também aos particulares, ou seja, não só aos particulares, mas também aos poderes públicos. Então, quando se aplica aos poderes públicos, se diz a tal da eficácia vertical. E quando se diz que se aplica aos particulares em geral, temos a eficácia horizontal. Legal, meus amigos? A eficácia horizontal. Outra coisa importante sobre o artigo 5º é cláusula pétrea, não é? As cláusulas pétreas estão estabelecidas lá no artigo 60, parágrafo 4º, que diz expressamente: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, por fim, inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Então, nós temos aí previsão expressa de cláusula pétrea, de óbice a objeto de deliberação de proposta de emenda tendente a abolir, entre outros, os direitos e garantias individuais. Não é? Olha aqui, então começamos lá. Todos são iguais perante a lei. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a igualdade se divide em duas, não é? Segundo a doutrina. Temos a igualdade tida como a igualdade formal, também conhecida como perante a lei, igualdade civil ou igualdade jurídica, não é, meus amigos? Essa igualdade é a igualdade perante a lei, todos são iguais perante a lei, todos têm o mesmo tratamento diante da lei, etc. e tal. A igualdade formal, que não pode ser confundida, não é mesmo, meus amigos, com a igualdade material, com a igualdade que diz respeito aos bens da vida, com a igualdade real, com a igualdade fática ou com a igualdade de fato. Então, diante disso, vale lembrar o seguinte, olha, truque para não esquecer, a igualdade material é aquela que fundamenta, que promove, que tende, que busca a diminuir as igualdades fáticas, as igualdades de fato. Então, quando vagas são reservadas a portadores de necessidades especiais, é para promoção da igualdade real, da igualdade efetiva, é para igualar as condições daquele que, em razão de uma justificativa, merece esse tratamento diferenciado para promover a igualdade, então, real, a igualdade de fato, a igualdade material, e não aquela apenas e tão somente a igualdade formal. Maravilha. Nesse ponto, vale lembrar uma questão clássica de concurso, não é? É possível, em concursos públicos, critérios de admissão baseados em sexo, idade, altura, etc. e tal? É possível, meus amigos, uma previsão de um concurso com vagas exclusivamente para mulheres. Seria possível a existência de um concurso com vagas exclusivamente para mulheres? Ou com vagas exclusivamente para homens? Ou com vagas para pessoas apenas com menos de 20 anos? Ou com vagas para pessoas
com mais de 60 anos, ou enfim, é possível com acima de 2 metros, ou com no máximo 1,5 metro, e etc e tal? Então a resposta é sim, é possível. Mas vamos ver um exemplo. Concurso para telefonista do fórum, concurso para telefonista da polícia, concurso para telefonista de qualquer órgão público. Exigência: sexo feminino. Vagas apenas para sexo feminino. Guarde esse exemplo, não é? Telefonista do fórum, da polícia, etc e tal. Vaga só para o sexo feminino. Outro exemplo. Agente de pátio de cadeia feminina. Vagas só para mulheres. Agente de pátio de fundação casa de unidade de adolescente do sexo feminino. Vagas só para mulheres. Será que tem a diferença? A telefonista, gente, apesar, não é? Parece que sempre é telefonista do sexo feminino. Tem alguma justificativa para que o concurso para telefonista tenha só vagas para mulheres? E para gente de pátio de penitenciária feminina, tem ou não tem? Não é? Então tudo depende do quê? Primeiro, previsão legal anterior ao edital, definindo os critérios da admissão para o cargo. Então esse é o primeiro ponto. Previsão legal anterior definindo os critérios de admissão para o cargo. Tem que ter previsão legal, não pode ser uma criação do edital. O edital deve reproduzir a legislação específica com o critério para admissão daquele cargo. Segundo, razoabilidade da exigência. Razoabilidade, a exigência deve ser razoável. Mais do que isso, a gente pode pensar numa outra forma de fazer a mesma pergunta. A Constituição permite tratamento diferenciado? A Constituição, sim, permite tratamento diferenciado, desde que haja uma justificativa, desde que haja uma razoabilidade, desde que haja uma justificativa. Não é verdade? Maravilha. Assim, e nesse momento vale dizer, inclusive, o quê? Apesar da igualdade prevista no caput do artigo 5º, está aqui, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei. Isso significa o quê, meus amigos? Isso significa que uma das características do artigo 5º dos direitos fundamentais é a relatividade. Cada caso é um caso. Existem exceções. A Constituição permite tratamento diferenciado quando justificado. E sem falar na distinção entre igualdade formal e igualdade material. Certo? Maravilha. Seguindo, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, meus amigos, o artigo 5º caput, na sequência da igualdade, não é, da proibição de distinção de qualquer natureza, vem falar da garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, dos 5 valores consagrados nele. Acontece o seguinte, olha aí na tela. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí eu pergunto, meus amigos, esse direito, né? Só esses direitos só são aplicáveis aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país? Qual deve ser a melhor interpretação? A pergunta, aliás, é: quem são ou quais são os destinatários dos direitos previstos no artigo 5º? Quem são os destinatários dos direitos previstos no artigo 5º? Expressamente, a Constituição diz brasileiros e estrangeiros residentes no país. E aqui vale um alerta, gente. Algumas organizadoras, apesar de concurso ser do nível superior, ainda perguntam, e eu ainda tenho a impressão que mais perguntam, o texto expresso da lei. Aí é preciso tomar muito cuidado. Porque quando o questionamento se dá a propósito do que está escrito na Constituição, ou seja, quando pergunta segundo a Constituição, segundo o que consta expressamente, de acordo com a Constituição, o que está em sintonia. Gente, esse tipo de pergunta exige uma resposta literal, exige uma resposta sobre o que está escrito na Constituição. E se a pergunta for marca alternativa que está de acordo com o que consta expressamente na Constituição, é
esta resposta, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Claro que brasileiro vale para nato e naturalizado, onde a Constituição não distingue, não é nós, intérpretes, que vamos fazê-lo, e aos estrangeiros residentes no país, é isso que está escrito na Constituição, e é isso que eu vou procurar responder se a alternativa, se a pergunta for o que está expressamente previsto na Constituição das alternativas abaixo. Bom, no entanto, meus amigos, é fora de dúvida que essa interpretação, não é literal, fere frontalmente, fere absolutamente um dos princípios fundamentais, especificamente falando um fundamento, que é a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Vale lembrar o seguinte, não é possível se admitir, interpretando-se como se faz necessário, não é? O brocardo in claris cessat interpretatio já está ultrapassado e é considerado ultrapassado há muito tempo, ou seja, mesmo a lei clara, né, in claris cessat interpretatio, não é porque a lei é clara que não tem interpretação, não é? Esse é um brocardo já ultrapassado. É claro que uma interpretação vai levar à inevitável conclusão que se garante a brasileiros e aos todos estrangeiros estabelecidos no país, independentemente da qualificação jurídica que porventura tenha, e ainda que seja, por exemplo, foragido ou ilegal, é claro que tem garantida e assegurada a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa é mas a interpretação mais adequada e consentânea com os princípios fundamentais, especialmente o fundamento estabelecido lá no inciso 3º do artigo 1º, que é a dignidade da pessoa humana, Maravilha. Seguindo na Constituição, nós vamos ter aqui, a inviolabilidade do direito à vida, não é? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aqui, meus amigos, vale dizer o seguinte, inviolabilidade significa proteção da Constituição contra terceiros. Significam que terceiros não podem violar o seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito à igualdade, o seu direito à segurança e o seu direito à propriedade também. Tá certo, meus amigos? E isso eu não posso confundir com irrenunciabilidade, que é a característica dos direitos fundamentais, no que diz respeito aqui a uma proteção contra si próprio, na medida em que o destinatário do direito e da garantia fundamental não pode renunciar a esses direitos fundamentais, tá certo? Então, não confundir inviolabilidade com irrenunciabilidade. Então nós temos a inviolabilidade como proteção contra terceiros e a irrenunciabilidade como proteção contra a si próprio, na medida em que não se pode renunciar a tais direitos. E aí o primeiro direito que aparece é a vida. E aí eu vou perguntar para o senhor, meu caro amigo, a vida é o direito fundamental mais importante, é o direito fundamental básico, previsto aí expressamente no artigo caput, mais importante que a liberdade, que a igualdade, que a segurança, que a propriedade ou não? O que você me diz? Pois bem, meu amigo, é claro que, inevitavelmente, o primeiro pensamento que vem à mente é de que adianta a liberdade, igualdade, segurança e propriedade se não há vida, se não tem direito à vida, se não tem vida. Não é verdade? Claro que essa é a primeira questão e é o primeiro pensamento trazido à baila, inevitavelmente, quase que inconsciente à mente. No entanto, é preciso abrir a cabeça e pensar em todas as situações possíveis e imagináveis, e aí até que em determinado momento, certamente o senhor vai pensar na gravidez decorrente de estupro, na gravidez decorrente de violência sexual. E aí lhe pergunto, vale mais a vida do nascituro, vale lembrar, aquele que está para nascer, não é verdade? Ou a liberdade da gestante?
não é? A liberdade da gestante de levar a cabo o aborto legalmente autorizado em razão da violência sexual. Então vejam, meus amigos, que nesse caso vale mais a liberdade da gestante de consumar o aborto legalmente aí permitido, em detrimento da vida do nascituro. Mas, professor, o nascituro não tem direito à vida porque não nasceu ainda, não é? E eu me lembro como se fosse hoje da primeira aula de Direito Civil, quando o professor disse que a personalidade surge do nascimento com vida e nos casos até então de dúvida existe um exame da hidrostática, hidromar, enfim, já esqueci até, de Galeno, não é? Onde se colocam ali, então, o pulmão num tanque para saber se flutuou, e se flutuou é porque houve a ingestão diária e o nascimento com vida. Então, vida é só para quem nasceu e a personalidade começa do nascimento com vida. Meus amigos, sobre a extensão do direito à vida previsto aí na Constituição como primeiro direito fundamental estabelecido, vale dizer, meus amigos, que esse direito à vida, ele engloba tanto a vida intrauterina quanto a extrauterina. Tá certo? Não é só a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina. E daí por que justificar, então, a existência da lei dos alimentos gravídicos, não é verdade? Para sustento e desenvolvimento do nascituro, para assegurar o direito à vida, o direito ao nascimento com vida, portanto. Além disso, não se fala em direito simplesmente de permanecer vivo, mas também direito a uma existência digna, tá certo? Mas também direito a uma existência digna. Aliás, isso está expressamente previsto lá no artigo 170 da Constituição, quando diz que a ordem econômica fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, não é? E essa existência digna, meus amigos, também engloba o direito ao bem-estar, ao direito a ter uma religião ou a não tê-la, o direito à liberdade e assim sucessivamente. Ou seja, é vida intrauterina, é vida extrauterina, não simplesmente permanecer vivo, mas também a uma existência digna que se refere o próprio artigo 170 da Constituição Federal. Que mais, meus amigos, nós temos aqui no artigo 5º caput? Muito bem. Se vida às vezes vale mais do que liberdade, ou se liberdade às vezes supera a vida no eventual caso concreto, é fora de dúvida que não se pode olvidar que os direitos fundamentais são marcados pela característica da relatividade. Não é? Cada caso é um caso e não do absolutismo. Não é? Os direitos fundamentais não são absolutos, certo? São relativos, cada caso é um caso, tem uma exceção. E às vezes a exceção, meus amigos, está no próprio inciso. Às vezes a exceção está no inciso de baixo. Às vezes a exceção está em outras legislações, tá certo? E prova de que os direitos fundamentais são, sim, relativos, é que aqui no final, gente, olha só, a Constituição diz: nos termos seguintes. E aí é então que se seguirão os 78 incisos, os 4 parágrafos e uma série de alíneas. Maravilha, meus amigos. Então, essa é uma breve introdução ao artigo 5º caput da Constituição, dos direitos e deveres individuais coletivos, que a gente não pode esquecer, cláusula pétrea expressamente prevista no parágrafo 4º, lá do artigo 60, inciso 4º, do princípio da isonomia, que é aplicável aos poderes públicos, eficácia vertical, quanto aos particulares, eficácia horizontal, e assim sucessivamente. Meus amigos, grande abraço, procure-nos lá no Facebook, adicione-nos, vamos conversar e vamos juntos estabelecer um projeto
um projeto a ser desenvolvido com muita seriedade, um projeto a ser desenvolvido com os melhores professores, um projeto que só tem um objetivo, que é fazer aprová-lo neste concurso público. De minha parte, fica a hashtag de sugestão, Projeto Gabaritando Constitucional, e Projeto Gabaritando Infância e Juventude, porque são as matérias com as quais trabalharei em pontos específicos com vocês neste curso para os senhores futuros analistas do Ministério Público de São Paulo. Maravilha? Grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.